Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje, sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, vamos dar início aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para as eleições do próximo ano. Michele Bolsonaro turbina PL Mulher para consolidar liderança e causa racha bolsonarista. A ala do partido de Bolsonaro fica incomodada com a ex-primeira-dama e o investimento realizado para aumentar a sua popularidade. Já na editoria de esportes, nós temos aqui esta imagem, que é uma boa notícia para o futebol brasileiro. O time do Botafogo quebra jejum de 13 anos de sul-americanos com europeus. Vencedor da Libertadores supera o PSG, campeão da Champions League, com gol de Igor Jesus. E aqui nesta imagem podemos ver ele ao fundo, comemorando juntamente com os torcedores. Já o próximo destaque é para a guerra no Oriente Médio. Irã afirma que não abrirá mão de programa nuclear se Israel não parar o ataque. Chanceler do país persa se encontra com europeus em Genebra hoje, nesta sexta-feira. Já para a política aqui no nosso país, líderes da Câmara dizem a Rui e Gleisi haver um jogo casado de governo e dino sobre emendas. Despacho do ministro no âmbito dessa ação se torna razão de queixas dos parlamentares. E o próximo destaque é para um caso de violência. Polícia de São Paulo vê influência no Brasil de grupo de ódio que teve integrante detido na Alemanha. O homem teria atuado em mais de 120 crimes. E ainda sobre política, o ministro Alexandre de Moraes manda prender um homem que quebrou relógio no 8 de janeiro de 2023 e investigar juiz que o soltou. O ministro do STF diz que decisão que libertou Antônio Cláudio Alves Ferreira contraria a lei. E ainda sobre o julgamento de Bolsonaro no Supremo, o ex-presidente utiliza a narrativa sobre ditadura militar para afastar a acusação de golpe. Bolsonaro afirma que não haveria clima ou apoio suficiente para um golpe atualmente. E para Pernambuco, polarização João Campos, Raquel Lira trava projetos na Assembleia de Pernambuco. Empréstimo crucial para elevar popularidade da governadora está no centro do embate. Também temos aqui o próximo destaque, é para a aviação. Empresa brasileira desenvolverá cabine do maior avião cargueiro do mundo, chamado Windrunner. E projetos de novos aeroportos gaúchos ganham força depois das enchentes. Também temos aqui um destaque para o Canadá. Província sede do G7 no Canadá abriga movimento que é a favor da anexação aos Estados Unidos. Minoritários separatistas em Alberta dizem ver vantagens em fazer parte do país vizinho. E Mauro Alencar escreve para o Folha de São Paulo hoje: Cuoco foi pilar para transformar novelas em um delírio nacional. O ator mantinha contrato vitalício com a Globo e também chorou em sua última gravação. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, impactos da retirada de útero na sexualidade da mulher são mais mentais do que físicos. Conhecer as repercussões da cirurgia ajuda as pacientes a compreender as reações do seu próprio corpo. Retirada apenas do útero não impacta a libido. E nos especiais de hoje, luta contra o aquecimento global pode ser rentável. Isso quem disse foi o ex-presidente do Itaú na Casa Folha. E ainda no Folha Estudantes,
PUC São Paulo encerra inscrições para a prova presencial do vestibular de inverno nesta sexta-feira, dia 20. Já no caderno Todas, jornalista supera câncer com a ajuda do canto e também escreve canções sobre vivência. E aqui, o Folha de São Paulo apresenta o depoimento, a história desta jornalista. E ainda, levantamento exibe raio-x de projetos de lei para pessoas trans. Já na área da economia, Pan AM ressurge com viagem de luxo de 12 dias por R$ 329 mil. Companhia aérea que faliu no ano de 1991 volta após executivo do turismo comprar direitos da marca. Ainda falando sobre aviação, táxis voadores podem, enfim, virar uma realidade com aplicações de emergência, carga e militares. Veículos precisam se livrar da ideia de que são apenas para os ricos para se tornarem viáveis. E no Folha Jus desta sexta-feira, decisão do Supremo Tribunal Federal pode obrigar poupadores a aceitar acordo judicial na revisão da poupança. Para ministros, Plano Collor II é constitucional e cidadão deve aceitar regras impostas. E no Guia Folha de hoje temos aqui uns assuntos sobre restaurantes. Festival da Folha celebra a gastronomia de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Sabores da Montanha reúne 79 restaurantes, bares e vinícolas em regiões serranas até o mês de julho. Também temos sobre passeios. Coro Sinfônico na Baía de Tampa se apresenta na Catedral da Sé. E também veja outras atividades que estão acontecendo lá em São Paulo. E no cotidiano temos aqui um caso de violência. Sangue no carro é de empresário morto em Interlagos e de mulher desconhecida. Segundo a Polícia Civil, o material genético estava presente no veículo da vítima. E Mônica Bergamo escreve: maioria do público da parada LGBT+, já passou dos 30 anos, mostra pesquisa da SP Turis. Tema do evento neste ano é sobre envelhecimento, solidão e rede de apoio. Já o próximo destaque é para a área da educação. Justiça dá até domingo para a Prefeitura explicar plano de privatização de escolas. A ação questiona a transferência para iniciativa privada. Promotoria investiga modelo. Já na editoria internacional, nós temos aqui dois destaques. A primeira é para a Europa. Polícia húngara proíbe a marcha LGBT+, em Budapeste e prefeito progressista reage à decisão. Autoridades dizem que medida visa proteger crianças e se baseia em lei aprovada há pouco. Já o próximo destaque é para a América Latina. Justiça condena enfermeira na Argentina à prisão perpétua por acusação de matar 5 bebês. Sentença de Brenda Guerro considera ainda a tentativa de assassinar outras 8 crianças. Já na editoria de saúde, conversa de 15 minutos pode ajudar a diagnosticar a demência. Com condição mascarada, mais da metade dos pacientes fica sem um diagnóstico. Na editoria do Meio Ambiente, deputados da União Europeia enviam carta a Hugo Mota criticando flexibilização do licenciamento ambiental. Membros do Parlamento Europeu dizem estar preocupados com as consequências. E por último, no Folha de São Paulo, nós temos aqui 3 destaques para a área da cultura. A primeira é sobre a Feira do Livro, diz o seguinte: Feira do Livro traz hoje debate sobre a série Adolescência, Vida Indígena e Inteligência Artificial.
Já para filmes, família de Ayrton Senna libera a inclusão do piloto brasileiro no filme F1, estrelado pelo ator Brad Pitt. E por último, sobre um caso aqui de prisão, a justiça americana nega pedido de R. Kelly para cumprir sua pena em regime domiciliar. E o texto nos informa que o rapper solicitou mudança sob justificativa de que agentes teriam encomendado a sua morte. Agora, saindo do Folha de São Paulo, nós vamos agora para o jornal O Estado de São Paulo. No alto da capa, nós temos aqui mais uma vez na editoria de esportes: Botafogo supera o PSG e coloca o Brasil acima da Europa. E diz o seguinte: com gol do jogador Igor Jesus, o Botafogo superou o PSG, atual campeão da Champions League, e carimbou 100% de aproveitamento e ficou perto da vaga nas oitavas do Mundial de Clubes. E mais cedo, o time do Palmeiras corrigiu erros e bateu o Al-Ahly do Egito. Como nós podemos ver mais uma vez esta imagem em destaque. Já a manchete desta sexta-feira do Estadão é sobre a guerra no Oriente Médio. Irã tenta acordo com os Estados Unidos. Trump adia decisão de atacar. Teherã teria assinado pela flexibilização da questão nuclear. O presidente americano Donald Trump deve decidir nas próximas 2 semanas se os Estados Unidos participarão ativamente dos ataques contra o Irã. A informação foi repassada pela Casa Branca, citando chance de negociações em futuro próximo. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, está em contato com autoridades iranianas. O chanceler do Irã teria informado que Teherã poderia flexibilizar a questão nuclear se Washington pressionasse Israel a acabar com a guerra. Trump quer que o Irã pare de enriquecer urânio. E ontem, um míssil iraniano atingiu o principal hospital do sul, lá de Israel, deixando mais de 70 pessoas feridas. E ainda sobre este assunto, cresce mobilização por cessar-fogo. Representantes de Irã, Reino Unido, Alemanha e França se reúnem hoje na Suíça. China e Rússia pressionam por um cessar-fogo. Já o próximo destaque é para a política, que vai falar sobre a investigação. A BIM paralela espionou Lira, 4 senadores e outros 23 deputados. O objetivo seria caçar podres dos políticos, segundo a Polícia Federal. 6 dos alvos votaram para sustar a ação do STF contra Alexandre Ramagem. E também temos aqui uma nota em destaque na capa desta sexta, que diz o seguinte: um governo esquálido, fragilizado pela recalcitrância em corrigir erros, Lula assiste a desmonte de sua autoridade. E ainda sobre o evento evangélico, Marcha para Jesus tem Tarcísio de Freitas com bandeira de Israel no trio elétrico. Governador, considerado presidenciável, foi festejado e disse que fiéis deveriam orar, porque aí a praga vai embora. Já o próximo destaque é para o Ministério do Trabalho. TCU suspende contrato de ONG para terra indígena. Também temos aqui um assunto sobre mobilidade. Projeto da USP e da FGV vai pagar para quem usar bicicleta. E por último, na capa do Estado de São Paulo, temos aqui uma homenagem ao autor Francisco Cuoco. Adeus ao astro e eterno galã da TV brasileira. Francisco Cuoco morreu ontem, aos 91 anos de idade, em São Paulo, onde estava internado. Suas atuações marcaram época na TV em produções como Selva de Pedra,
Pecado Capital e também O Astro, entre outras. O velório será aberto ao público. Já no Jornal Globo desta sexta-feira, temos aqui mais uma vez uma homenagem ao ator Francisco Cuocco. E também eles falam sobre o galã da TV brasileira. Intérprete de figuras icônicas, Francisco Cuocco atuou em 50 novelas ao longo de 70 anos de carreira e também construiu no imaginário brasileiro o conceito de galã. Fez sucesso com personagens carismáticos e sedutores, como Herculano Quintanilha, de O Astro, e também Carlão, de Pecado Capital. Ele morreu ontem, aos 91 anos de idade. E aqui fica a homenagem ao ator. Já a manchete desta sexta-feira vai falar sobre economia. Dólar alivia a inflação e IPCA deve ficar perto de 5% este ano. Após nova alta de juros, moeda americana tende a seguir em queda. E diz o seguinte o texto desta manchete. O dólar já caiu 12% este ano, como consequência dos juros mais altos no Brasil do que no resto do mundo e também com recente alívio na guerra comercial de Trump. E o efeito do câmbio já aparece na inflação, como nos preços de alimentos, e analistas agora prevêem que o IPCA, usado nas metas do governo, ficará perto de 5% este ano. E a decisão do Banco Central de subir novamente a taxa básica de juros Selic, anteontem, reforça esta tendência. E Vera Magalhães escreve: a BIM paralela foi ensaio para golpe de Bolsonaro. Também temos aqui um texto em destaque de Bernardo Melo Franco. A baixa popularidade de Lula na visão do PT. E Nelson Mota, no segundo caderno, também escreve: Mundial é a nova Copa, futebol como se gosta. E ainda é destaque na capa de hoje do Jornal Globo. Inquérito expõe briga entre a BIM e Polícia Federal no governo Lula. O relatório da PF sobre a BIM paralela evidenciou a disputa entre os órgãos. Lula decidiu manter no cargo o diretor-geral da BIM, Luiz Fernando Correia, apesar do seu indiciamento por ver uma guerra corporativista. Já na editora internacional, guerra ameaça a sobrevivência do regime no Irã. O país atravessa seu pior momento desde a Revolução Islâmica, no ano de 1979, e vive uma crise econômica profunda. E os analistas já preveem uma possível queda do regime dos ayatolás após os ataques de Israel. E na Editoria Brasil, esta manchete nos informa que quadrilha de Minas enviou 1.000 ilegais para os Estados Unidos. Coiotes atuavam em Bugre, no Vale do Rio Doce, e agenciaram 1.003 adultos e crianças para entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Esquema recém-descoberto pela Polícia Federal movimentou 62 milhões de reais em 6 anos. E no Brasil, temos aqui um assunto sobre fé nas ruas de São Paulo. A Marcha para Jesus reuniu diversas congregações evangélicas em São Paulo e teve a presença do governador Tarcísio de Freitas, cotado para disputar as eleições presidenciais de 2026. Lula foi representado pelo ministro da AGU, Jorge Messias, e em carta ele enalteceu o evento, como nós podemos ver aqui nesta imagem destaque na capa de hoje. E na área da saúde, nós temos aqui um destaque que vai falar sobre filtro na vida real. Juventude quase eterna já é possível, mas para poucos. A era digital normalizou os procedimentos estéticos e a busca pela juventude reflete um incômodo social pelo envelhecimento visível. Mas
as cirurgias plásticas como as feitas por celebridades ainda são muito caras. Estação mais fria do ano muda os hábitos cariocas. Passeio na orla de casaco, bota em vez do chinelo e cafezinho no lugar da água de coco dão um tom do inverno carioca. A estação começa oficialmente hoje, mas a temperatura não deve baixar muito nos próximos dias. E por último, no Jornal Globo, nós temos aqui um destaque para o esporte. Botafogo faz história e vence PSG. Com gol de Igor Jesus, o alvinegro superou o favoritismo do campeão europeu Paris Saint-Germain e venceu por 1-0 e encerrou um jejum de quase 13 anos de vitórias de sul-americanos sobre times da Europa. E o Palmeiras bateu o Al-Ahly por 2-0. E Guga Chakra escreve o seguinte texto: a emoção de ser torcedor de time brasileiro. Como nós podemos ver aqui na imagem, Igor Jesus vibrando após marcar contra o PSG aos 35 minutos de jogo. E o centroavante foi comemorar com a torcida. Já no Correio Brasiliense, nós temos aqui um destaque para a área da política, que é a nossa manchete desta sexta-feira. Lula antecipa a corrida eleitoral e apoia Fernando Haddad. Com a popularidade em baixa e em dificuldades no Congresso, o presidente Lula retornou à polarização para valorizar o seu governo. Disse que, se for candidato, será para ganhar as eleições. E abre aspas, vejo Tarcísio, Ratinho, Caiado e Zema. Não tem nenhum problema, pode procurar o candidato que quiserem, fecha aspas, afirmou o presidente ao podcast Mano a Mano. E o titular do Planalto defendeu o ministro Fernando Haddad após o Congresso deixar claro que vai derrubar o decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras. E abre aspas, não dá para ceder toda hora, fecha aspas, disse o presidente Lula em entrevista ao podcast. E ainda o próximo destaque do Correio, louvor evangélico. Nessa imagem nós podemos ver o governador Tarcísio de Freitas, que foi a estrela da oposição na Marcha para Jesus que aconteceu na Avenida Paulista. E ainda tem robô na área. No primeiro dia de eventos no Campus Party, os destaques foram batalha robótica, circuito de drones e palestra com o youtuber Peter Jordan, do Ei Nerd. Cerca de 150 mil pessoas devem passar pelo Mané Garrincha. E sobre mobilidade, que também é destaque no Correio Brasiliense desta sexta-feira. Patinetes ganham as ruas, mas preocupam. São mais de 2.000 em operação em várias cidades. Especialistas ressaltam cuidados com a segurança. Também temos aqui um assunto sobre calamidade. Aterro sanitário desaba em Padre Bernardo. A 9 quilômetros de Brasilândia, o aterro não suportou o volume de resíduos. E ICMBio diz que ele foi instalado irregularmente. E nesta imagem da editora internacional, em frente ao hospital bombardeado pelos iranianos, Netanyahu disse que vai mudar a face do Oriente Médio. Já como destaque do caderno Divirta-se Mais, nós temos aqui este destaque, homenagem a Cartola. A cantora carioca Nilce Carvalho celebra clássicos do sambista mangueirense. E ainda sobre o nhoque bem harmonizado. Saiba onde apreciar essa delícia de massa, como a receita com camarão preparada pela chefe Tiziana Werner, como nós podemos ver aqui, ela em destaque. Nelson Jobim destaca respeito às diferenças na Constituinte. E ainda sobre saúde, ação rápida contra AVC. Ao CB.Saúde, a cardiologista Edna Maria Marques afirmou que todos os hospitais regionais estarão credenciados como centros de referência no atendimento.
E ainda no Distrito Federal, a Igreja Católica celebrou, na Esplanada dos Ministérios, o dia de Corpus Christi, com direito a tapete decorado montado pelos fiéis e missa celebrada por Dom Paulo César Costa, como nós também podemos ver aqui na imagem. E por último, na editoria de esportes, nós temos aqui 3 destaques. O primeiro, linha com atacante de raça. Flaco Lopes incorpora o hino alviverde e decreta a vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Al-Ahly e empate contra o Inter Miami na segunda-feira garante a classificação. Também temos aqui um destaque para o artigo de José Sarney. O Brasil está fazendo bonito. Fui despertado para o Mundial de Clubes e já pergunto aos meus netos: quando é o próximo jogo do Flamengo? E, por último, no Correio Brasiliense desta sexta-feira, nós temos aqui mais uma vez uma homenagem ao galã das grandes novelas. Morte de Francisco Cuoco emociona fãs e colegas de trabalho. O ator, de 91 anos de idade, estava internado há 20 dias no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. E abre aspas, caiu pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos. Fecha aspas, disse o amigo Miguel Falabella. E aqui nós temos estes 2 destaques das novelas que ele já participou na sua vida. Temos aqui o destaque em O Astro, que é um clássico de 1977. Já na segunda foto, com Dina Staff em Os Gigantes, de 1979. Já no jornal cearense O Povo, no alto da capa, nós temos aqui um assunto que é sobre comes e bebes, que vai falar sobre o milho, as muitas delícias do protagonismo junino. Já a manchete desta sexta-feira é uma reportagem. Conta de luz impacta mais da metade da renda de 36% das famílias. Estudo do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, IPEC, mostra que o impacto no Brasil é ainda maior entre a população pobre e negra. No Ceará, ações sustentáveis e comunitárias tentam abrir caminhos para a inclusão e o desenvolvimento. Já na editora internacional, o jornal O Povo nos traz aqui um destaque para o hospital em Israel atingido. Mísseis iranianos danificaram unidade hospitalar em Israel e deixaram pelo menos 40 pessoas feridas. E Israel promete forte retaliação. Já ao lado, já em cidades, nós temos aqui sobre um feriado Corpus Christi. Procissão na tarde de ontem, dia 19, pelas ruas de Fortaleza, reuniu fiéis ao lado do arcebispo Dom Gregório Paixão. Já em cidades, César enviou mais de 89 mil mensagens via WhatsApp para confirmar consultas. Já como destaque na área da economia, Ceará cria grupo de trabalho para a COP30 com foco em inovação verde. E na política, siglas menos expressivas avaliam candidatura ao governo para 2026. E, por último, sobre esportes, Flamengo tem confronto decisivo contra Chelsea pelo Mundial de Clubes. Já no valor econômico desta sexta, no alto da capa, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira vai falar sobre gastronomia. Em meio a muitos projetos, Andressa Cabral participa do novo reality culinário chamado Chefe de Alto Nível. Já na área da energia, manutenção de subsídios pelo Congresso leva a planejamento ineficiente no setor. Também temos aqui o próximo destaque sobre agronegócios. COP30 é a oportunidade de mostrar soluções já adotadas no Brasil, diz Eduardo da Exalc, da Universidade de São Paulo. E a manchete de hoje é para contas públicas, que diz o seguinte:
estados e municípios já respondem por 80% do investimento público. Expectativa é de alta mais forte dos gastos estaduais em 2025 e 2026, com proximidade das eleições, dinheiro em caixa e efeito de operação, de operações em crédito. Estados e municípios respondem por uma fatia crescente dos investimentos públicos. Entre 2019 e 2024, a parcela dos governos estaduais e das prefeituras nos investimentos do governo geral passou de 65% para 80%, com a da União recuando de 35% para 20%. No setor público total, incluindo as estatais federais, a fatia dos governos regionais subiu de 42% para 60%. E nesses 5 anos, os investimentos municipais cresceram 152%, já descontada a inflação. E o aumento dessas despesas nos estados foi de 159% e as da União de 19%. Para 2025 e 2026, a expectativa é que os municípios desacelerem esses gastos, enquanto os estados assumam protagonismo, com alta de 25,2% em 2025 e de 29,8% em 2026 nos investimentos, também já descontada a inflação. E uma série de fatores devem impulsionar essas despesas nos estados. 2026 é um ano de eleições para os governos estaduais, uma disponibilidade de caixa relativamente alta, a maturação de projetos relacionados a operações de crédito, o impacto do Propag, o generoso programa de renegociação de dívidas com a União. E as projeções são dos economistas Rodolfo Margato e Tiago Sbardellotto, da XP Investimentos. Os dados, até 2024, baseiam-se nos relatórios de execução orçamentárias levantados pela XP. No caso das estatais federais, foram considerados os planos de investimentos divulgados. E até o ano de 2018, a União tinha maior parcela de investimentos, diz o economista Tiago. E um dos motivos para a mudança são regras fiscais limitando o aumento de gastos federais. E a expansão das despesas obrigatórias deixa espaço cada vez menor para as discricionárias, que abrangem o investimento. E o texto continua dizendo que, puxada pelos estados, a formação bruta de capital fixo do setor público deve crescer 9,1% neste ano e 11,8% no ano de 2026. A FBCF do setor privado, que cresceu 6,6% em 2024, deve desacelerar para 3,3% em 2025 e cair 0,5% no ano que vem, segundo estudo. E a desaceleração dos gastos privados vem sob peso dos juros mais altos. E esse fator pesa menos sobre os investimentos públicos mais suscetíveis aos ciclos eleitorais. E o Valor Econômico também nos traz aqui como destaque um assunto que é da editoria internacional. Irã ataca hospital em Israel que amplia ameaças a Khamenei. Um míssil lançado ontem pelo Irã atingiu um hospital no sul de Israel, deixando pelo menos 70 pessoas feridas, segundo os israelenses. O ataque fez o país elevar o tom das ameaças contra o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. E o ministro da Defesa o responsabilizou pelo bombardeio e afirmou que o exército recebeu ordens e sabe que, para atingir todos os seus objetivos, esse homem absolutamente não deve continuar existindo.
E horas antes, Israel tinha lançado um ataque visando instalações nucleares do Irã. O envolvimento dos Estados Unidos no conflito ainda é dúvida. Em abre aspas, com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre intervir ou não nas próximas 2 semanas, fecha aspas, disse Donald Trump através da sua porta-voz. E ainda destaque, imposto zero para alimento tem pouco efeito. A decisão do governo federal de zerar, em março, a alíquota do imposto de importação de alimentos para aumentar as compras no exterior, buscando reduzir os preços, não mostrou resultados consistentes até o momento. Na lista de 10 produtos beneficiados pela mudança, apenas 2 tiveram crescimento nos envios em abril e maio, com recuo em preços, que foram o azeite de oliva e açúcares da cana, como o refinado e o cristal. E os dados fazem parte de levantamento feito pela área econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com dados da Secretaria de Comércio Exterior. E, no mês de abril, os 10 itens tiveram alta de 4,2% na importação em relação ao mês anterior, para 105,3 bilhões de dólares. Porém, em maio, o recuo foi de 22,8% a 81 bilhões de dólares. E aqui ao lado nós temos aqui esta imagem que vai falar sobre Conilon de alta qualidade. Com investimento em mecanização e melhora no manejo, os Agrise, que há 42 anos produzem café Conilon em São Mateus, Espírito Santo, já conseguiram colher mais de 100 sacas por hectare, com grãos de alta qualidade, que ultrapassam 78 pontos nos critérios da Specialty Coffee Association. E ainda é destaque de hoje, tom duro do Banco Central tenta conter apostas em baixa da Selic. O tom duro adotado pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, no comunicado após a sua última reunião, foi uma tentativa de impedir uma antecipação da precificação de cortes dos juros, avaliam os analistas. E com isso, o Banco Central busca preservar o efeito contracionista da política monetária. A dúvida é como o mercado de juros futuros irá reagir hoje, na volta do pregão depois do feriado. Na noite de quarta-feira, o Copom anunciou uma nova alta de 0,25 ponto percentual da taxa Selic para 15% anuais. Marcela Rocha, que é economista-chefe da principal Asset Management, diz que, embora tenha mantido um tom conservador em sua comunicação, o Copom deu munição para o mercado flertar com cortes um pouco antes do que estava precificado. E ainda para ela, é possível que os investidores voltem a embutir a chance de um ciclo de flexibilização antes do início do próximo ano. E ainda destaque no Cannes Lions Brasil já supera premiações de 2024. Remédios para diabetes e hipertensão lideram vendas. E Fernando Abruzzo escreve para o Valor Econômico: Congresso ganhou poder sem aumento da responsabilidade. E por último, também temos aqui um assunto sobre o marketing. A fabricante francesa de dermocosméticos Mustela está reposicionando a marca de produtos para bebês para o segmento de care, que do inglês é para cuidados pessoais. E abre aspas, a ideia é fazer uma ponte das mães no pré-parto até os 70 anos, fecha aspas, afirmou a CEO Sophie Robert Velou. O care é a nova filosofia que guia uma mudança muito forte da sociedade. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país.
Eu já gostaria de lembrá-los que daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias aqui na TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, e nós daremos início agora aos nossos destaques pelo site do jornal O Globo. O primeiro destaque de hoje é sobre a economia. Dólar alivia inflação e IPCA deve ficar perto de 5% este ano. Após nova alta de juros determinada pelo Copom na quarta-feira, moeda americana tende a seguir em queda. E ainda também temos aqui uma análise na editoria internacional. Irã enfrenta sua maior crise desde a Revolução Islâmica, mas será suficiente para derrubar o regime? No poder há 36 anos, líder supremo do país já sobreviveu a ameaças anteriores e saiu ainda mais fortalecido. E sobre um outro destaque, potências europeias vão oferecer negociação completa, diplomática e técnica ao Irã para pôr fim ao conflito com Israel, diz o presidente da França, Emmanuel Macron. Ministros das Relações Exteriores da França, Reino Unido e Alemanha, além da chefe da diplomacia da União Europeia, se reunirão com seu homólogo iraniano em Genebra hoje, nesta sexta-feira. E ainda neste carrossel de imagens, temos aqui alguns assuntos sobre futebol. Com acertos de Paiva e brilho de ídolo, vitória sobre o PSG é uma das maiores da história do time do Botafogo. E vitória do Botafogo sobre o PSG, uma injeção de vitalidade. E ainda no site do jornal Globo, Bela Megali escreve o que Moraes achou da versão Paz e Amor de Bolsonaro em seu depoimento. E Malu Gaspar também escreve o seguinte texto: depois de ter indicação rejeitada, CEO da Petrobras faz nova tentativa de emplacar a diretora. E sobre política, de olho em 2026, Tarcísio acena a evangélicos e marca presença na Marcha para Jesus. Ao falar com os fiéis, o governador quer tentar quebrar a resistência de lideranças religiosas e adotou o tom de pregação, porém com indiretas políticas, como nós podemos ver aqui, o Tarcísio de Freitas participando do evento. Cotado para disputar a eleição presidencial de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestigiou ontem, em aceno aos evangélicos, a edição paulista da Marcha para Jesus. E não foi uma participação protocolar. Chegou a posar para fotos com a bandeira de Israel, país em guerra com o Irã, e na faixa de Gaza, e a cantar um louvor ao lado de pastores. Ausente, o presidente Lula divulgou uma carta que enaltece o evento religioso. Não foram poucas as vezes em que lideranças do universo evangélico, sobretudo o pastor Silas Malafaia,
da Assembleia de Deus Vitória em Cristo manifestaram resistência a Tarcísio como opção para 2026. Bem nas pesquisas, empata em segundo turno com Lula, segundo o Datafolha, o governador vem tentando afagar essa parcela do eleitorado. Divulgados este mês, os dados religiosos do censo do IBGE apontam que os evangélicos cresceram e são agora 26,9% do país. É uma fatia que impõe rejeição mais alta a Lula do que a média geral. E aqui o texto desta matéria nos informa que no fim de semana passado, Tarcísio fez uma publicação nas redes citando os personagens bíblicos Abraão e Moisés e recebeu elogio de políticos evangélicos. E durante a sua participação de ontem na marcha, o governador sancionou um projeto de lei que transforma o evento e o grupo gospel chamado Renascer Praise, autor do louvor entoado por ele no palco, em patrimônios culturais do Estado. E esse projeto foi assinado ao lado de deputados estaduais e federais, vereadores e secretários estaduais e municipais. E ao falar com os fiéis, Tarcísio adotou um tom de pregação, porém com indiretas políticas, e que nós temos as aspas dessa fala, que ele diz o seguinte: o dia de hoje é de avivamento, de reconciliação, e se a nação sucumbir à idolatria, à corrupção, Deus responde à oração de Salomão. Isso vale para a gente, que às vezes não prospera, pois a terra está seca, porque veio a praga, porque veio o gafanhoto, porque está faltando reconciliação. Disse, e o dia de hoje é o dia de pedir perdão, aí a praga vai embora, aí a gente vai se encontrar de novo com a prosperidade e com a bênção. E a expectativa da Igreja Renascer em Cristo, organizadora da marcha, era de que 2 milhões de pessoas participassem desse ato, e não foi divulgada a estimativa do público. O trajeto começou por volta das 10 horas da manhã no centro e seguiu até o palco principal em Santana, na Zona Norte. E ainda falando sobre política, temos aqui a próxima matéria em destaque. Depois de 28 anos, histórico de críticas, Ciro Gomes negocia volta ao PSDB para concorrer ao governo do Ceará. Depois que a parceria entre PDT e PT foi rompida no Ceará, no ano de 2022, Ciro passou a se aproximar da direita. Filiado ao PDT há cerca de 10 anos, o ex-presidenciável Ciro Gomes mantém conversas com o PSDB, que tem interesse no seu regresso. Em 1990, ainda nas fileiras do partido, ele foi eleito governador do Ceará com apoio de Tasso Gereissati, antecessor no cargo e até hoje o principal cacique tucano no estado. E é com Tasso, inclusive, que está a missão de atrair Ciro, que desde a saída da sigla, em 1997, acumula críticas à antiga casa. E o político de 67 anos, 4 vezes candidato à presidência da República, é cotado como possível candidato ao governo do estado no ano de 2026. E o presidente nacional do PSDB, que agora estuda novos rumos, depois da ideia da federação com Podemos ruir, Marconi Perillo afirma que deu aval a Tasso para intensificar as conversas. E aqui também nos informa que depois que a parceria entre PDT e PT foi rompida no Ceará no ano de 2022, Ciro passou a se aproximar da direita, mesmo estando no partido de centro-esquerda. Chegou até trocar elogios com bolsonaristas do PL. E para 2026, o PSDB pretende caminhar a nível local na oposição ao PT, que terá o governador Eumano de Freitas como candidato à reeleição. E o próprio Ciro é considerado um possível candidato ao governo, mas há outros nomes de seu grupo político ventilados. E um deles é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que deixou o PDT este ano e migrou
para o partido União Brasil. E ainda no jornal Globo desta sexta-feira, chuvas no Rio Grande do Sul. Defesa Civil confirma a terceira morte e uma pessoa está desaparecida. No total, 2.005 pessoas estão em abrigos, enquanto outras 4.011 encontram-se desalojadas. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, no caso, estragos causados pelo temporal que atingiu a mata, no caso no Rio Grande do Sul. E sobre o inverno, estação que começa hoje é a grande vilã nas alergias e irritação de pele. Nós também temos aqui um destaque, uma homenagem ao ator Francisco Cuoco. E diz o seguinte: grande parceira de Francisco Cuoco na TV, Regina Duarte lamenta a morte do ator. Ela disse sobre que é o momento de lembrar dele com carinho. Também temos aqui sobre o velório do ator, reúne fãs e famosos em São Paulo. E Anselmo Góes escreve: R$100 para quem me finalizar. Americano de 24 anos viraliza ao desafiar cariocas na praia do Leme. E ainda temos aqui como destaque no site: quadrilha denunciada pelo Ministério Público Federal enviou 1.000 brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos em 6 anos. Travessia custava R$137 mil. E esse preço era o praticado antes do atual governo de Donald Trump, que aumentou a repressão e inflacionou o serviço ilegal. Papa Leão XIV faz alerta sobre o desenvolvimento intelectual de jovens devido ao uso de inteligência artificial. O pontífice já mencionou diversas vezes os riscos associados à IA, mas esta é a primeira vez que se pronuncia exclusivamente sobre o tema. Ele disse o seguinte: todos nós estamos preocupados com o destino das crianças e dos jovens e com as possíveis consequências do uso da IA em seu desenvolvimento intelectual e neurológico. Ele continua dizendo que nenhuma geração teve acesso tão rápido à quantidade de informações hoje disponíveis graças à inteligência artificial. Mas o acesso aos dados, por mais vastos que sejam, não deve ser confundido com inteligência, acrescentou o Papa em um texto publicado pelo Vaticano. E já na área da gastronomia, Rafa Costa, único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. E ainda nós temos aqui uma notícia sobre negócios. O tarifaço freia blusinhas nos Estados Unidos e remessa de pacotes da China cai 40% no mês de maio. O mercado americano, porém, continua a ser o maior destino para envio de pequenas encomendas pelas empresas chinesas. Na editoria internacional, adolescente de 15 anos sobrevive após ser atingido por um raio no Central Park, em Nova York, segundo a polícia. O raio atingiu uma árvore e a corrente elétrica foi transferida para a corrente de metal no pescoço do garoto. E aqui nós temos a imagem da árvore que foi atingida. E aqui nos conta que um adolescente de 15 anos ficou ferido após ser atingido de forma indireta por uma descarga elétrica enquanto se abrigava sob uma árvore durante uma tempestade, na tarde de quinta-feira, no Central Park, lá em Nova York, nos Estados Unidos. E o raio atingiu a árvore e a corrente elétrica foi transferida para uma corrente de metal que estava no pescoço do jovem. Ele teve apenas queimaduras leves e foi levado consciente ao hospital, segundo a polícia. E agora, na editoria do Rio de Janeiro, no lugar da água de coco, um café. Friozinho bom marca a chegada do inverno. Próximo destaque, a necessidade de deixar claro que os escritores podem surgir
de qualquer canto. Também temos aqui um destaque para a mudança. Linha amarela tem pedágio a R$ 3,80 a partir desta sexta-feira. E ainda, na área da música, Lia de Itamaracá. Só paro quando Deus me levar ou eu não puder mais cantar. Na área de cultura e entretenimento, nós temos aqui, mais uma vez, a entrevista em destaque. Vivi um período sombrio. Minha analista salvou minha vida. Quem disse isso foi a atriz Alice Wegman, sobre depressão e burnout. E na área da cultura, leilão de objetos de David Lynch arrecada mais de 23 milhões de reais. E sobre saúde e bem-estar, também temos aqui um assunto sobre estética. Cirurgias plásticas podem realizar sonho da juventude eterna, porém só para quem pode pagar por esses tipos de tratamento. Mulher é internada após se engasgar com paçoca em quermesse. E veja também os 7 alimentos que mais oferecem riscos. E na área da medicina, falência múltipla dos órgãos. Entenda a causa da morte de Francisco Cuoco. E na área dos esportes, o bairro Zumbi da Filadélfia. Casa do Flamengo tem Cracolândia a céu aberto e expõe luta dos Estados Unidos contra drogas sintéticas. Cidade de palco do Mundial de Clubes chama a atenção por comportamento de viciados pelas ruas. E ainda, mega investidor visionário. Quem é e de onde vem a fortuna do bilionário que negocia a compra recorde dos Lakers? Imprensa americana reporta que família Buzz aceitou repassar sua participação majoritária na franquia, pelo equivalente a mais de 54 bilhões de reais. Portugal quer vetar a regularização de brasileiros que entram como turistas. Lei que abre exceção e beneficia imigrantes do Brasil que pedem autorização de residência em território português vai ser alterada. Permanência será para quem chega com vistos. O Expresso informou hoje que o governo quer impedir que brasileiros tenham a possibilidade de pedir autorizações de residência se permanecerem no país após entrarem sem vistos. Um brasileiro pode, atualmente, entrar como turista e depois tentar obter uma autorização de residência se conseguir fazer o reagrupamento familiar, por exemplo. É uma das hipóteses. E o texto continua dizendo que o governo considera que é uma facilidade que multiplica o efeito de chamada de imigrantes para o país e que também vai mexer na lei. A mudança será analisada no Conselho de Ministros do dia 26 de junho. E com essa mudança, só seriam permitidas as autorizações de residência aos brasileiros que chegaram ao país com visto solicitado previamente no Brasil, como de trabalho ou de procura de emprego. E os brasileiros poderão continuar a visitar Portugal sem necessidade de pedir vistos de turistas, mas não terão acesso à requisição para autorização de residência. E a medida de regularização atual é assegurada por acordos bilaterais e inclui turistas nascidos no Timor-Leste. E a mudança não suspende o acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ou os vistos e autorizações de residência CPLP, que no caso é justamente CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, permitidas após concessão de vistos nos países de origem. E agora, saindo do Jornal Globo, nós vamos aqui apresentar os destaques do site do jornal Valor Econômico. Nós temos aqui a manchete, que é sobre o governo trabalha para garantir o controle da CPI mista do INSS. Câmara terá direito a 15 vagas no colegiado e a prerrogativa de indicar o relator.
Após sucumbir à pressão para a instalação de uma CPI para investigar as fraudes no INSS, o governo trabalha agora para garantir que o controle da comissão fique nas mãos de aliados. A presidência, que deve ficar com o senador Omar Aziz, já pode ser considerada uma vitória. Mas o posto mais importante da relatoria ainda está em disputa. A oposição quer garantir um deputado combativo. O Planalto tenta um perfil mais equilibrado. Se for candidato em 2026, será para ganhar as eleições, disse o presidente Lula. E ainda falando sobre a trama golpista, Alexandre de Moraes manda prender homem que quebrou o relógio histórico em atos do 8 de janeiro após o juiz autorizar soltura. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que o magistrado de primeira instância não tinha competência para autorizar a soltura e determinou que sua conduta seja investigada. O ministro Alexandre de Moraes determinou quinta-feira, dia 19, que seja preso novamente o homem que quebrou um relógio histórico durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes afirmou que decisão que libertou o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira contraria a lei. O ministro argumentou que um juiz de primeira instância não teria competência para deliberar sobre o regime prisional dos réus do 8 de janeiro de 2023, cujos processos são conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal. E Ferreira foi solto por decisão do juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, lá de Minas Gerais. Condenado pelo STF a 17 anos de prisão em regime fechado, o homem foi libertado após 2 anos e 4 meses de detenção. Segundo a decisão judicial que concedeu ao réu progressão para o regime semiaberto, ele cumpriu a fração necessária para receber o benefício, não cometeu nenhuma falta grave e tem boa conduta carcerária. E ainda sobre o evento da Marcha para Jesus, enrolado em bandeira de Israel, Tarcísio discursa para a multidão na Marcha para Jesus, que aconteceu em São Paulo. O governador de São Paulo, a exemplo da edição do ano passado, foi a figura de maior destaque no evento organizado pela Igreja Renascer. Lula enviou o ministro Jorge Messias, da AGU, que é evangélico. É Bolsonaro na cabeça, diz Valdemar da Costa Neto. E ainda em carta, Lula exalta a Marcha para Jesus em respeito à diversidade religiosa. Já o próximo destaque é para a área da segurança pública. Nunes busca blindar principal aposta em São Paulo. Smart Sampa é tido como bandeira do prefeito para eventual disputa ao governo do estado no ano de 2026. Já sobre poderes, Congresso mantém irrastreáveis emendas negociadas por Gleisi Hoffmann. E o Valor Econômico também nos traz aqui um destaque. Bolsonaro era o principal destinatário das ações clandestinas da ABIN, diz a Polícia Federal. E ainda a PF afirma que o atual diretor atuou para inviabilizar a investigação. E sobre a pesquisa Datafolha, parcela de bolsonaristas se iguala a de petistas pela primeira vez. E ainda sobre política, Dino marca reunião com bancos públicos para discutir rastreio das emendas PIX. E esse encontro deve acontecer em 5 de agosto, às 15 horas da tarde, no Supremo Tribunal Federal. Homem que destruiu relógio histórico no 8 de janeiro é solto sem tornozeleira eletrônica. Antônio Cláudio Alves Ferreira
teve a progressão para o regime semiaberto, determinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde ele estava detido. Em um podcast, fraudes do INSS afetam a imagem do governo, disse Lula em entrevista. Abre aspas. Quando sai uma denúncia de corrupção no meu governo, é normal que, no momento, as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque fomos nós que descobrimos. Aqui nós podemos ver a imagem, uma foto do momento dessa entrevista. Ele foi entrevistado pelo Mano Brown e Sermate Oliveira no podcast Mano a Mano. E ainda o Google diz que não tem como informar quem publicou na internet a minuta do golpe. Informante da ABIN contra o Witzel ganhou cargo na presidência durante o governo de Bolsonaro, diz Polícia Federal. O relatório também apontou Carlos Bolsonaro como idealizador da ABIN paralela e também do Gabinete do Ódio. Segundo o relatório da APF, Carlos era a figura central na estratégia de comunicação e desinformação que teria existido durante o governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a ABIN paralela pode ter monitorado por engano homônimo de Alexandre de Moraes. Diz o documento que a utilização de sistemas ilegítimos de consulta resultava por vezes em números de telefone erroneamente associados a alvos. E informa o seguinte: a pesquisa no sistema chamado First Mile por homônimo é erro passível de ter sido cometido. E esse relatório afirma que há registro de pesquisa para uma pessoa chamada Alexandre de Moraes Soares, que não apresenta nenhuma justificativa, levando à plausibilidade de terem sido realizadas 3 pesquisas do homônimo do exímio ministro relator no dia 18 de 5 de 2019. Diz: o homônimo, alvo da pesquisa, ainda reside no estado de São Paulo. E essa consulta ocorreu na época em que foi instaurado um inquérito conhecido como das fake news em março de 2019. Foi feita pelo agente de inteligência Tiago Gomes, que fez diversas pesquisas no sistema First Mile. A Magem comandou a ABIN paralela e integrou o núcleo da tentativa de golpe, diz também a Polícia Federal. O atual deputado comandou o órgão durante o governo Jair Bolsonaro. E em novo relatório, Braga Neto foi figura central para desacreditar as eleições. A Polícia Federal concluiu que o general Braga Neto atuou como figura central na implementação de estratégias para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A conclusão está em um novo relatório sobre as investigações da trama golpista enviado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E o Valor Econômico no site também traz aqui uma notícia que a Polícia Federal prende Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro e réu em ação da trama golpista. PGR denuncia desembargador por suspeita de vendas de decisões judiciais lá em São Paulo. Ivo de Almeida, afastado do cargo desde o ano passado, nega todas as acusações. Supremo Tribunal Federal aprova serviço de segurança para ministros aposentados sem prazo limitado. E essa decisão atende a pedido apresentado por Marco Aurélio Melo, que se aposentou no ano de 2020. Polícia diz já ter suspeitos de assassinato de vereadora no Rio Grande do Sul. E petistas cobram apuração. Em Formigueiro, município com cerca de 6,5 mil pessoas, Elisiane Rodrigues dos Santos era a única mulher na Câmara de Vereadores e também a única filiada
ao partido PT. Comissão aprova crédito consignado privado para motoristas e entregadores por aplicativo. Parlamentares dão aval a relatório com inclusão de categoria em medida provisória. E o próximo destaque: comitiva de políticos brasileiros que estava em Israel desembarca em Natal. Portal G1 informa que 3 autoridades e políticos chegaram na manhã da quarta-feira, dia 18 de junho. No Valor Econômico também nos traz aqui uma análise. Impacto da derrubada dos demais vetos ao marco das eólicas será ainda maior. Se os vetos derrubados já terão um impacto de quase 200 bilhões de reais sobre a conta de luz de 3,5%, a soma dos vetos adiados pode mais do que dobrar esse valor. Na ausência de Lula e Haddad, embate entre Congresso e governistas arrefece. Trégua é custeada em grande parte pelo Tesouro. Congresso dá longevidade aos jabutis do setor elétrico. Assunto ganha ainda mais importância neste momento em que o Brasil se prepara para sediar o evento da COP30, que acontecerá lá em Belém. E antes de darmos continuidade, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Agora, no site do jornal Correio Brasiliense, desta sexta-feira, nós temos aqui o primeiro destaque é para a editoria internacional. Israel diz que atacou o centro militar utilizado para a fabricação de mísseis em Teherã. Irã e Israel entraram no 8º dia de conflito direto. E o exército israelense anunciou hoje, sexta-feira, que bombardeou centros de pesquisa e bases de produção de armas em Teherã. Aqui nós temos o que o exército israelense afirmou em um comunicado. Dezenas de alvos foram atingidos, em particular, áreas de produção de mísseis militares e a sede da SPND, a organização responsável pela pesquisa e desenvolvimento do programa nuclear militar iraniano. E que nos diz que este centro é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias e armas avançadas a serviço das capacidades militares do regime, acrescenta o texto. E além disso, as forças israelenses bombardearam instalações de produção de componentes de mísseis e fábricas de matérias-primas utilizadas para a fabricação dos motores dos mísseis, afirma a nota. E sobre este assunto, Trump define prazo para decidir a entrada dos Estados Unidos na guerra no Oriente Médio. É o prazo estabelecido pelo norte-americano para decidir se os Estados Unidos vão atacar o Irã. A indicação dele ocorre no momento em que as usinas atômicas iranianas são atingidas e um hospital israelense é bombardeado. Nós também temos aqui o próximo destaque. Israel tem bomba atômica porque o país não assinou o tratado contra a proliferação de armas nucleares.
E falando sobre os mecanismos de defesa, tomo de ferro e estilingue de David. O sofisticado esquema de defesa israelense que o Irã conseguiu driblar. Na terça-feira, Irã confirmou ter lançado dezenas de mísseis contra o território israelense, porém, não há registro de que algum deles tenha atingido áreas habitadas. Nós também temos aqui um destaque para a editoria de esportes, drible de corpo. A noite em que o Botafogo, como diz o hino, foi nosso imenso prazer. E ainda sobre esportes, o time do Palmeiras supera Al Ahly, alerta de tempestade e vence a primeira na Copa. E gigante, Botafogo faz história, bate o PSG e vira líder. Nós também temos aqui o obituário que aos 91 anos de idade, o astro Francisco Cuoco sai de cena. E grandes nomes da TV lamentam a morte de Francisco Cuoco, como nós podemos ver aqui do Miguel Falabella e também da Regina Duarte. E relembre momentos marcantes da carreira do ator Francisco Cuoco. E sobre redemocratização, a Constituição. Nelson Jobim. Lição da Constituinte é a convivência com a divergência. Jurista e ex-deputado com atuação decisiva nos debates que moldaram a Constituição, resgata os bastidores de 1988 e reflete sobre os desafios da democracia. Também traça um paralelo com a crise institucional contemporânea, incluindo o 8 de janeiro de 2023. Já sobre a gripe aviária, países começam a abrir mercados para o frango brasileiro. A África do Sul foi um dos primeiros países a flexibilizar as restrições ao frango brasileiro, assim que o Brasil notificou que está livre da doença animal. Também temos aqui um assunto sobre saúde pública. Especialistas falam dos riscos de gripe aviária na compra de aves vivas. Após confirmação de mais um caso da doença no Zoológico de Brasília, especialistas reforçam sobre riscos da comercialização de aves vivas em feiras populares e também quais são os cuidados necessários. Aqui nós temos, por exemplo, a fala do professor Cristiano Mello, ele que é especialista em doenças infecciosas da Universidade de Brasília. E diz o seguinte: nesses locais não se tem um controle sobre a origem ou a condição dessas aves. O problema maior não está na carne ou nos ovos, mas no contato direto com aves vivas doentes. Ele reforça que, mesmo o Brasil voltando a ser um país livre da influenza aviária, após ter cumprido os protocolos internacionais, conforme anúncio do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, na quarta-feira, o ideal é adquirir apenas produtos inspecionados. E abre aspas. A prioridade é para alimentos que passam por uma checagem rigorosa do MAPA e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que garantem segurança contra a gripe aviária e outras doenças, fecha aspas, explicou. E de acordo com o Ministério da Saúde, aves infectadas transmitem o vírus por meio da saliva, secreções de mucosas e fezes. Em humanos, a infecção pode ocorrer especialmente ao inalar gotículas contaminadas ou ao tocar superfícies com vírus e, em seguida, levar a mão aos olhos, boca ou nariz. Cristiano Mello também acrescenta que a transmissão entre pessoas é rara, uma vez que o vírus não se sustenta nesse tipo de contágio. E, segundo o especialista, o perigo está nas pessoas que lidam diretamente com aves vivas infectadas, como os profissionais que tiveram contato com os animais lá no zoológico. E ele especifica, no zoológico de Brasília. Também temos aqui um assunto sobre inovação. Campus Party destaca a força
das startups. Inédito em Brasília, evento nacional vai até domingo, lá no Mané Garrincha, e reúne empreendedores, profissionais da tecnologia e curiosos em busca de networking, oportunidades e muita diversão. Aqui nós temos uma parte da imagem e a legenda nos informa que o Campus Party em 2025 começou na quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. E aqui também fala para ver a programação. Sobre mobilidade urbana, patinete conquista o brasiliense, mas requer cuidados ao usar. Alternativa sustentável para deslocamentos curtos. O uso de patinetes elétricos cresce na capital, mas especialistas alertam para a necessidade de segurança, infraestrutura e também fiscalização. E sobre famosos, por onde anda o Mr. M, mágico gringo que fez sucesso na TV brasileira. Lula antecipa a campanha à reeleição, Tarcísio vai à marcha evangélica. Esta é a seção nas entrelinhas do Correio Brasiliense. Também temos aqui um artigo de José Sarney, Eu e a Bola. E na entrevista, hospitais de Sobradinho e do Gama serão referência no tratamento do AVC. E sobre poder, em tom de campanha, Lula desafia opositores. O presidente diz que, se concorrer no ano de 2026, próximo ano, será para ganhar as eleições. Apesar das crises do seu governo e de seguidas quedas de popularidade. Parlamentares contrários à gestão petista dizem que chefe do executivo vive em um mundo fictício. Também temos aqui no caderno Divirta-se Mais, falando sobre tradição. Festa junina do Sesc tem música, comida e quadrilha. Banda Sanfona Nova, Cláudio Pereira e trio Quadrilha Chamegá, Marcos Farias e Sabrina Vaz e Banda Asa Branca fazem parte da programação. E aqui no caso é da unidade da Asa Sul. E sobre a COP30. O evento cria a corrida por hospedagens em Belém. Binetwork foi contratada para ser a plataforma oficial de hospedagem, que reunirá opções de hotéis, imóveis e até navios para acomodar os participantes da COP30. E aqui também temos um destaque para a Igreja Católica. Abre aspas. A guerra é a falência do diálogo, afirmou Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. O arcebispo metropolitano de Brasília criticou falta de diplomacia e refletiu que em guerras as pessoas mais pobres são as que mais sofrem. E que também temos uma seção que uma mulher morreu 2 dias após perder o marido em acidente de trânsito no Distrito Federal. Marineide Vieira tinha 60 anos e morreu em decorrência de um câncer. O seu marido, Geodir Vieira, de 69 anos, perdeu a vida 2 dias antes, num acidente de trânsito lá no Distrito Federal. E sobre meio ambiente, temos aqui um vídeo. Aterro sanitário próximo à bacia do rio descoberto desaba. O local já havia sido multado pelo ICMBio por atuar de forma irregular, causando prejuízos ambientais na região. E aqui nos informa que o aterro sanitário Ouro Verde, localizado a cerca de 9 quilômetros de Brasilândia, desabou na quarta-feira, dia 18 de junho. E sobre violência, um homem que bateu na mãe é preso por agredir a namorada. O motociclista morre em acidente em Ceilândia. E ainda, multidão vai à esplanada dos ministérios para a celebração de Corpus Christi. Carro bate em poste e passageiro fica preso nas ferragens em Ceilândia.
Na área de entretenimento, nós temos aqui sobre gastronomia, massa e vinho é a combinação perfeita para o frio do mês de junho. E sobre artes cênicas, peças inspiradas em Amélie Poulain leva Sônia Gentileza ao palco. Na área da música, Nilce Carvalho canta Cartola em projeto dedicado ao compositor. E na música, o festival reúne Maglore e Jovem Dionísio no palco da Ínfino. E ainda, Mário Salimon celebra 40 anos de carreira no Clube do Choro. E falando sobre política, quais são as investigações contra Bolsonaro? Em que estágio está cada uma? O ex-presidente é réu na ação que investiga tentativa de golpe e segue sendo investigado em outros inquéritos. E ainda na área da política, Lula elogia a liderança da Marcha para Jesus e lamenta a ausência. E ainda falando desse evento, Tarcísio canta com bandeira de Israel em Marcha para Jesus. E uma das suas falas foi que a praga vai embora. O governador de São Paulo subiu no trio elétrico e cantou louvores na quinta-feira, dia 19. Lula defende IOF e fala em resistir à pressão. E no Banco Central, o delegado da Polícia Federal assume COAF a partir do mês de julho. Agora, nós vamos acompanhar os destaques do site do jornal Folha de São Paulo. Na área da política, líderes da Câmara dizem a Rui Gleisi ver jogo casado de governo e Dino em decisões sobre emendas. Deputados fizeram críticas em encontro com ministros nesta semana. Em Pernambuco, polarização Raquel Lira-João Campos trava projetos na Assembleia do Estado. Empréstimo bilionário tido como crucial para alavancar popularidade da governadora está no centro do embate. Também temos aqui um assunto sobre o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, recorre à narrativa sobre ditadura militar para afastar a acusação de golpe. Ex-presidente repete falácia sobre período já defendido por ele em propostas de quando era deputado. E sobre as eleições de 2026, Michele Bolsonaro turbina a PL Mulher para consolidar a liderança e causa racha bolsonarista. A ala do partido fica incomodada com a ex-primeira-dama e o investimento realizado para aumentar a sua popularidade. E o ministro Alexandre de Moraes manda prender o homem que quebrou o relógio no 8 de janeiro e determina investigar juiz que o soltou. O ministro diz que magistrado contrariou lei. Condenado foi para semiaberto sem tornozeleira eletrônica. Já no painel, o senador Marcos Pontes receberá homenagem de cidade no ABC Paulista. Parlamentar do PL vai ser agraciado com o título de cidadão de São Caetano do Sul. Supremo Tribunal Federal mantém prisão de ex-assessor de Bolsonaro após audiência de custódia. E aqui nos informa que Marcelo Câmara foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira, dia 18, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Favorito para presidir PT, defende mudar cálculo da inflação e mantém voto de confiança em Galípolo. Edinho Silva, que deve ser eleito para comandar o partido em julho, diz que fatores sazonais deveriam ser expurgados do índice medido pelo Banco Central. Já no site do Estado de São Paulo, saiba quais são as grandes empresas do Brasil com maior presença de mulheres na alta liderança. De 83 companhias analisadas, apenas 3 têm CEOs mulheres. É o segundo ano consecutivo em que o crescimento da participação de lideranças femininas
é tímido. Já as próximas matérias, por que a inclusão de mulheres na liderança de grandes empresas está praticamente estagnada. E Porto Seguro é a primeira empresa a ter conselho de administração formado por maioria feminina. E recuo de empresas dos Estados Unidos nos programas de diversidade e inclusão vai além de Donald Trump. E ao lado nós também temos aqui uma seção de opinião em destaque sobre a guerra no Oriente Médio, que diz o seguinte: por que os Estados Unidos não podem resolver a crise no Irã à base de bombas? E entenda o porquê não. Defesa aérea de Israel consegue segurar mísseis iranianos? Resposta definirá o rumo da guerra. Também temos o editorial do próprio Estadão em destaque. Lula assiste ao desmonte de sua autoridade e vê Congresso movido por apetite orçamentário se fortalecer. A degradação do presidencialismo é responsabilidade do próprio presidente. Leia em Um Governo Esquálido. Marcelo Riso, também aqui é um destaque na área da editoria de esportes. A estratégia do Botafogo no Mundial de Clubes para chocar novamente o planeta futebol. Contra o Atlético de Madrid, na próxima segunda-feira, Renato Paiva deve ouvir e entender o elogio de Luiz Henrique após vitória sobre o PSG. Colossal queda do pedestal, como os jornais internacionais tratam a vitória do time do Botafogo. Sul-americanos dão a vida ao Mundial em meio a desinteresse de americanos. Carregam o torneio. E aqui na editoria também do Cotidiano, quem é a mulher que agrediu passageira brasileira em voo nos Estados Unidos? E a mulher é agredida em voo e solta o cabelo dela, dizem passageiros em português que estavam no momento. Frente fria deve trazer chuva e geada para São Paulo, com chance de neve no sul aqui do país. Saiba quem é Misha, chefe do melhor restaurante do mundo, segundo o ranking dos 50 Best. Mais 4 outros brasileiros e uma polêmica agitam Cannes. Netflix House apresenta novas experiências temáticas para fãs. Também temos aqui uma análise sobre o luto na teledramaturgia. Francisco Cuoco foi essencial para consolidar sucesso da Globo e também das novelas. Já na Agência Brasil, temos aqui a primeira matéria. Inverno começa nesta sexta no Hemisfério Sul. Na área do meio ambiente, parceria entre pesquisadores e comunidades protege mangues na Amazônia. Ecossistemas retiram 3 vezes mais carbono da atmosfera que a floresta. E ainda falando nessa mesma editoria, presidência da COP30 propõe agenda de ação global para a conferência. Carta reúne 30 ações divididas em 6 eixos. E sobre o FGTS, acaba a segunda fase de pagamento especial do saque aniversário. Valores acima de 3 mil serão pagos a trabalhadores demitidos. E no esportes, Mundial de Clubes, Botafogo mostra que ainda podemos com os europeus. A última vez que isso tinha acontecido foi no ano de 2012. Inscrições para Enseja Exterior 2025 vão até o dia 27 de junho. E na Justiça, Moraes manda prender homem que quebrou o relógio histórico do Planalto. E na área da cultura, destaque na Bienal do Rio, Pedro Bandeira terá obra adaptada ao cinema. E o Supremo Tribunal Federal mantém prisão de Marcelo Câmara, o ex-assessor de Bolsonaro. E chuvas continuam no Rio Grande do Sul, mas
pedem força. E Marcha para Jesus mantém tom político com milhares de pessoas em São Paulo. E por último, para finalizarmos, na editoria internacional, o Hospital de Israel levou pacientes para subsolo antes de míssil. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país, neste segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Eu já quero agradecer a você pela sua companhia e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.